Então, seja bem-vinda, Rosema, seja bem-vinda, Josi. E eu queria falar, Isis também deu boas-vindas aí a Rosema, nós estamos aqui representando a AGE Bahia. Bem-vinda, Rosima. Um prazer estar com você. Saudade, nunca mais, né? Um encontro. A Rosima eu já conheço também, é uma pessoa maravilhosa que eu super admiro. Eu tava falando aqui antes de você entrar, Rosima, que é uma super responsabilidade minha hoje estar com essas três mulheres incríveis aqui nessa live. Mas a gente está aqui hoje para bater um papo, né? Falar um pouco sobre essa questão, que é o que a gente fala da conscientização mesmo das pessoas em relação aos impostos que a gente paga. Eu acho que a representatividade feminina que está aqui nessa sala hoje é muito importante para todas nós. E como a gente teve a live essa semana já com os homens, hoje a gente está com as mulheres também buscando falar um pouquinho mais e conscientizar não só as mulheres, mas como todas as pessoas sobre os impostos que nós, empresários, principalmente, pagamos e que o consumidor também paga, né? Que às vezes eles não têm essa noção. É um prazer é um estar com prazer. vocês. Obrigada pelo convite. E aí, três amigas queridas, Josi, Ive e Everol. Obrigada. Josi, também dê suas boas-vindas. Ô, pessoal, eu agradeço imensamente pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui esta noite com vocês, nessa live, em parceria com a Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia, que tem feito um trabalho tão exemplar, sobretudo na conscientização dessa tributação para os consumidores e empresários. E o reflexo da tributação brasileira realmente é impactante. Então, extremamente importante essa conversa. E sem falar que a minha alegria chega a ser maior por estar aqui com vocês, né? Everó, Ive, maravilha. Rosema, que é uma amiga aqui da Bahia que eu gosto muito, que me abraçou com tanto carinho, não é? Ainda que estejamos nessa pandemia, é aquele abraço que eu sinto mesmo à distância. E Rosema sempre com trabalhos grandiosos, então fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês. Gratidão a vocês, gratidão. E para começar, eu gostaria que Ives falasse um pouco do objetivo, né, do Feirão do Imposto, porque pode ser que pessoas novas estejam aqui presentes. Então, faça uma síntese, Ives, por favor, de o que é o Feirão do Imposto, a importância do Feirão do Imposto para Salvador, né? E todo o Brasil, né? O Feirão do Imposto é um projeto que foi criado em Santa Catarina, em 2002, há um tempo atrás, e que a CONAGE, né, assumiu essa responsabilidade como mãe, né, de todas essas entidades. Então, a CONAGE pegou esse projeto, abraçou, e hoje todas as associações do Brasil que fazem parte da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores abraçaram essa causa também, e a gente faz ações no mês de maio, normalmente na última semana, entre a penúltima e a última semana do mês de maio, para poder conscientizar as pessoas, como eu já tinha falado anteriormente, sobre essa tributação que a gente paga, que às vezes a gente não tem noção, primeiro, da quantidade de tributos que existem em cada produto, em cada serviço, nem como empresário, nem como consumidor, né? Eu acho que é uma dúvida muito grande, como eu falei anteriormente, a Rosema ainda não tinha entrado, mas há 2 anos atrás foi quando realmente me abriu os olhos. Eu já faço parte da AGE há 5 anos, já fazia parte do Feirão do Imposto, mas quando eu assisti uma palestra sobre as questões tributárias, são várias que realmente a gente não tem muita noção e que são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Então, a importância do Feirão do Imposto é essa, é realmente conscientização. Conscientizar toda a população de tudo isso que a gente vive, esses impostos que a gente paga, a forma que a gente paga os impostos devem ser pagos, como eles são, né, retidos, a forma que isso volta para a população. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que a grande maioria não sabe. Obrigada, Izzy. Pessoal, eu quero aproveitar e convidar vocês a convidarem outros amigos, que ainda é tempo. Vamos começar agora. É um assunto super importante e é muito sentido, principalmente para o empresário.
mas nós vamos começar. Vamos começar com a primeira pergunta para a Rosema, né? Então, Rosema, assim, qual a importância do Feirão do Imposto nesse processo, né, de conscientização da carga tributária paga pelo empresário, né? Dessa definição que Isis falou. Então, como é que você vê essa conscientização, que muitos não sabem, né, desse contexto? Eu diria que, na minha ótica, a principal vantagem é a educação, o conhecimento. Hoje, eu acredito que a maioria dos brasileiros, dos consumidores, de uma forma em geral, desconhecem como e quanto se paga de tributo por produto. É o que a gente fala em governança corporativa de transparência. A importância da transparência nos processos. Quanto nós pagamos, como nós pagamos, quanto aquele tributo está impactando no preço do produto. Porque só a partir desse conhecimento é que a gente pode avaliar, inclusive, se um produto está caro ou barato. A gente consegue, às vezes, sentir um pouco mais em produtos, digamos, como combustível e outros, porque está no nosso dia a dia, impacta na vida de todo mundo, na cadeia produtiva. Mas, às vezes, numa roupa ou em outro produto, você não consegue visualizar quanto aquele tributo está impactando no valor do produto e de que forma esse tributo está sendo utilizado pelo governo. Para onde ele está indo? Em um país como o Brasil, que a gente vê tanta corrupção, tanto mau uso do dinheiro público, eu acho que mais do que nunca o debate sobre o tributo é importante. E qual seria? Eu acho que Jair, talvez Josi aí até que tenha mais competência para contribuir, de que forma muito está se falando na reforma tributária no Brasil. Isso é fundamental para o ambiente de negócios ficar, digamos, mais favorável para as empresas, para o crescimento das empresas. Eu acho que essa reforma tributária, essa reforma administrativa, que tanto tem se falado, inclusive a Associação Comercial da Bahia, por meio de nosso vice-presidente Paulo Cavalcante, está capitaneando o movimento da reforma administrativa. Eu acho que o Brasil não pode mais adiar esse debate. Nós precisamos de empresas fortes e para essas empresas serem fortes, nós precisamos de um ambiente propício. Então, objetivando a pergunta, eu acho que é trazer conhecimento, educação financeira, educação de uma forma ampla para o consumidor. Maravilha, excelente. Josi, quer complementar alguma coisa da fala de Rosema? Na verdade, Rosema falou tudo. Realmente, a questão da tributação, ela impacta o consumo, o nosso consumo. Isso porque nós temos muitos produtos em que é repassado toda a tributação para o produto final. Então, os consumidores, eles acabam sendo o que nós chamamos de contribuintes de fato. Por quê? De fato, são eles que estão arcando com aquela tributação. Quando eu falo, por exemplo, do ICMS, que é o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias, que é um imposto muito conhecido pelos comerciantes, o comerciante ele vai recolher o ICMS porque ele pratica o que nós chamamos do fato gerador, que é essa venda de mercadoria. Então, ele, comerciante, recolhe para os cofres do Estado, na condição de contribuinte de direito, porque é ele que vende, porém, ele acaba repassando no valor da mercadoria o que ele pagou de imposto. E é por isso até que no começo a Ivy comentou que ela não tinha ideia que um óculos teria 50% de tributação. Por que o valor do tributo acaba sendo maior? É justamente por conta desse repasse da tributação para o consumidor final. O valor que o comerciante pagou, que o industrial pagou,
eles acabam embutindo no preço final da mercadoria. Até muito comum também, acredito que muitos já ouviram falar, poxa, se eu comprasse um carro no exterior, o mesmo carro seria muito mais barato do que comprando esse carro importado aqui no Brasil. Porque ao entrar no Brasil, o carro ele vai pagar vários tributos em decorrência dessa importação, e não apenas o imposto de importação, mas o imposto de produto industrializado na importação, o imposto sobre a importação, as contribuições sociais, PIS, COFINS na importação. Então, tem toda a tributação decorrente da importação, e que, muitas vezes, sim, é repassado no preço final da mercadoria. E como acaba acontecendo, a pessoa paga caro no produto e nem imagina o porquê que está pagando tão caro. Mas é justamente porque está sendo repassado toda aquela tributação para ele. Por isso que nós nos chamamos de contribuinte de fato. E sabe o que é mais triste, mais grave que eu vejo? Que o consumidor final, ele acaba suportando essa carga tributária, e mesmo que ainda de forma indevida, porque, infelizmente, na nossa legislação há muitos problemas, muitas leis são criadas de forma inconstitucional. Exemplo até que eu posso mencionar agora, que foi a grande questão do século envolvendo a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que muito se discutiu. Por que tinha que retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Justamente porque esse ICMS é do Estado. Ele foi repassado no valor final do produto, e quando entra aquela receita para a pessoa jurídica, não é só da pessoa jurídica aquele valor. Uma parte é do Estado, porque a tributação vai para o Estado. E a União estava querendo tributar sobre uma receita que nem é da pessoa jurídica, que é do Estado. Então, por isso que o Supremo realmente ele concluiu, e com certeza, que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que o triste, como eu falei, é que quem acaba suportando essa tributação, que somos nós, consumidores finais, eles não podem pleitear a restituição. A restituição nós temos quando pagamos um tributo indevidamente ou maior. Hoje, com essa tese do ICMS, que não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, quem poderá pleitear essa restituição são as empresas, que tiveram essa tributação indevida. Mas em muitos casos em que nós temos que o tributo é repassado para o consumidor final e que ele acaba suportando toda a carga tributária, quando se verifica que o tributo é indevido, nós temos inclusive uma declaração de inconstitucionalidade por parte do Poder Judiciário, o consumidor final ele não vai poder pedir a restituição. O que eu quero dizer para vocês é, digamos que ele compra um produto que ele deveria pagar R$100, ele acabou pagando R$110 porque houve uma tributação repassada. Depois, quando percebe-se que aquela tributação era indevida, que não poderia ter ocorrido, ele já pagou o preço dele. Concordam comigo? Ele já pagou R$110. Ele não poderá pedir a restituição, mesmo o tributo tendo sido indevido. Por quê? Porque o consumidor final, ele não faz parte dessa relação jurídico-tributária. O consumidor final, ele pagou o preço. Mas no preço foi o tributo? Foi, mas ele pagou o preço. Então, é isso que acaba até deixando triste aqui para nós, mais ainda, porque é repassado, muitas vezes, um valor que poderia ser incidido no produto e acaba que não pode nem ser restituído, porque ele não participou da cadeia tributária. Então, essa conscientização, ela de fato é muito importante. Existe só uma situação em que o consumidor final pode pleitear a restituição, que é no caso do ICMS energia elétrica, que o ICMS incide sobre a energia elétrica e é repassado na conta da energia elétrica. Pode até observar, quando você pega uma conta, você tem ali o valor destacado referente ao ICMS. Nessa situação, como hoje os estados acabam cobrando o ICMS energia elétrica sobre o valor da energia contratada,
e não sobre o valor da energia consumida, e isso vale para os empresários, o que nós temos que muitos empresários acabam comprando a energia já por um valor fixo contratado, mas acabam usando menos a energia. E hoje já podem pedir a restituição, sim, porque temos uma súmula do STJ que diz o que é devido ao ICMS energia elétrica consumida e não sobre a energia contratada. Só que nessa situação em específico, o nosso empresário, que nesse caso do ICMS energia elétrica, ele seria o consumidor final, não é? Porque é ele que pediu a energia elétrica para desenvolver a sua atividade. Esse é o único caso que ele pode requerer a restituição. Então, ele tem que ficar atento a essa situação. Tirando esse ponto, todos os demais, em que nós somos os consumidores finais, não é permitido requerermos a restituição. Para quem deve restituir, é aquele que praticou o chamado fato gerador. Interessante. Ô, Josi, aproveitando esse contexto, eu acredito que você dá muita consultoria para a área tributária para os empresários, assim, como é que você vê essa redução dessa carga tributária no aspecto do crescimento econômico das empresas, né? Mais competitividade, como é que você contextualiza esse ponto? Olha, primeiro que é extremamente importante, realmente, essa redução da carga tributária, mas até antes de eu falar sobre essa questão da redução da carga tributária, eu penso que é também importante conscientizarmos nossos empresários que, além dessa alta carga tributária, o que assusta em nosso país é esse arcabouço de obrigações acessórias que eles devem entregar, que devem cumprir. A exemplo de inúmeras declarações que nós, empresários, temos que entregar, inúmeros livros contábeis, demonstrativos fiscais, e que isso, aliado à alta carga tributária, acaba gerando aqui a maior complexidade realmente para o empreendedor, até para que ele tenha a questão da competitividade e seu crescimento econômico. Hoje, até no escritório, nós discutíamos acerca dessa situação que muitos empresários, eles têm que ter um contador, alguém que esteja ali voltado, preocupado com essa quantidade de obrigação acessória que ele tem que entregar. Porque senão ele vai pagar multas altíssimas. E muitas vezes, a exemplo, se ele está no regime de tributação do Simples, se ele deixa de entregar um livro caixa, é motivo de exclusão do regime de tributação do Simples. Então, ele tem que estar atento também ao cumprimento dessas obrigações tributárias acessórias. E até quanto ao Simples, o regime de tributação Simples, eu menciono como exemplo aqui, que foi justamente uma tentativa de atenuar essa tributação para as microempresas e empresas de pequeno porte. O que nós temos pelo regime simples? Nós temos um regime diferenciado de tributação, hoje regido pela Lei Complementar 123 de 2006, e que pode ser aplicado por algumas microempresas e algumas empresas de pequeno porte, justamente para que elas possam competir com empresas de maior porte e ainda ter o seu desenvolvimento, seu crescimento. E o porquê disso? Pelo fato, primeiro, que no regime simples você tem uma quantidade menor de obrigações acessórias a serem cumpridas, o que já ajuda. E o segundo ponto é que a tributação, por vezes, pode ser menor realmente. Nós temos diferentes faixas de tributação com diferentes alíquotas, que por vezes é menor do que aqueles que estão fora do regime simples de tributação. Agora, de tão complexo que é o nosso ordenamento tributário, vocês acreditam que, por vezes, quem está no regime simples e que deveria, portanto, recolher menos tributo, acaba recolhendo mais tributo do que aqueles que não estão no regime simples? Aqui no nosso escritório, nós visualizamos, infelizmente, muitos clientes que talvez até por uma falta de orientação, mas até, como o Ivi falou, esse conhecimento da tributação, do regime de tributação, ele é extremamente
necessário para o empresário. Porque muito se fala do regime simples e todos, a maioria pensam, poxa, eu quero estar no simples para pagar menos tributo. Só que não é assim que funciona. A depender da atividade desenvolvida pela sua empresa, você pode pagar menos tributo estando no regime de tributação pelo lucro presumido. Então, olha a questão que nós colocamos aqui. Eu já tenho clientes que nós saímos do simples porque visualizamos que a tributação deles seria bem menor recolhendo pelo regime presumido. Um exemplo, talvez até que possa clarear aqui para vocês, são clínicas médicas. Muitas clínicas médicas acabam optando pelo regime de tributação simples, pensando que vão pagar menos tributo, mas hoje, por nós termos uma benesse trazida pela legislação, aqueles que estão no regime presumido podem equiparar o seu serviço a serviços hospitalares e vão sair de uma tributação de 32% para 8%. Isso realmente gera um impacto na atividade do contribuinte. E gerando esse impacto, é como eu falei, inevitavelmente o empresário ele acaba repassando a sua carga tributária para o consumidor final. Então, se eu saio de uma tributação de 32% e vou para uma tributação de 8%, com certeza isso também vai implicar na redução do seu preço e possibilitar a sua competitividade nesse mercado e seu crescimento. Então, hoje eu posso dizer que nós temos uma legislação que não é de toda ruim, tá? A gente fala tanto da reforma tributária, mas eu acredito que hoje o que nós temos em nosso ordenamento não é uma legislação de toda ruim. O que nós temos é uma legislação complexa. E essa complexidade, ela precisa de uma orientação de profissionais com esse expertise para analisar. Porque cada um tem que defender a sua área. Quando eu digo defender a sua área, eu falo para vocês, eu não sou empresária, eu sou advogada. Se eu for entrar no mercado para vender óculos, tá? Se eu for uma ótica, eu vou ter que estudar sobre esse mercado, vou ter que estudar sobre essa atividade. Agora, a questão da tributação dessa empresa, agora sim, tem um advogado especialista que estudou sobre essa legislação que vai poder orientar na questão de qual regime ser seguido para pagar menos tributo. O que também acontece é o que nós chamamos do chamado planejamento tributário, em que as empresas se submetem a um planejamento para adequar a sua atividade de acordo com a tributação correta. E esse planejamento, sendo de atos lícitos, é claro, né? É só uma questão de interpretação da legislação. É como eu disse, o advogado ele conhece da lei, mas o empresário ele vai adequar a sua atividade com base na legislação. Até porque se ele paga menor, ele vai ser cobrado. Mas se ele paga maior, ninguém vai bater na porta dele para dizer, você pagou a mais o tributo, eu estou aqui para te devolver. Infelizmente, não é o que nós temos. Tá? Então, por isso que a gente precisa buscar realmente esses direitos. Tanto que esse projeto de vocês é maravilhoso nesse ponto, justamente porque mal pode se imaginar que nós já temos vários instrumentos para ser pago menos tributo. E até voltando ao exemplo da Ive, que ela falou da questão do óculos, você veja, Ive, o óculos, para mim é importante. Eu vejo aqui a Everó, Rosema, também estão usando óculos. Também hoje é que eu tirei. Mas eu considero o óculos essencial, um produto essencial. E se é um produto essencial, ele deveria ter uma tributação menor. Até porque, justamente, dois impostos que incidem sobre esse comércio de óculos, que são o IPI, em razão da industrialização, da operação de industrialização, bem como o ICMS, que incide na venda desse óculos, são justamente dois impostos que seguem um princípio denominado de seletividade,
que é tributação de acordo com a essencialidade do bem, de modo que quanto mais essencial for o bem, menor deverá ser a tributação, e quanto menos essencial é o bem, maior deverá ser a tributação. E aí entra justamente aquela situação que vocês estavam mencionando, de olhar para a nota, saber o quanto eu estou pagando. Por que por vezes a gente acaba considerando que um vinho é tão caro, e se eu considero como outro tipo de bebida, não é tão caro? Exemplo, água. Justamente da questão da seletividade, da tributação de acordo com a essencialidade do bem. E que também gera todo um problema, né? Que às vezes o que pode parecer essencial e deveria ter uma tributação menor, não é o que acontece. Como o óculos, para mim, é extremamente essencial. Mas A gasolina. Maravilha! a gasolina. Só para fecharmos aqui esse raciocínio, para vocês terem ideia. O ICMS, que é o imposto que incide nessa venda de mercadorias, ele tem alíquotas aqui na Bahia que variam de 7% a 38%. E essa alíquota incide sobre o valor da mercadoria e é repassado para o consumidor final. É um tributo indireto que nós temos. Olha, é excelente, assim, fantástico, né? Você está assim, como Rosema falou na primeira pergunta, você está educando. Eu estou assim maravilhada com a sua colocação. Mas eu queria ouvir também, Rosema, como empresária, né, Rosema? Como é que você acha que essa reforma poderá ajudar nós, empresários, a dar mais emprego, a gerar mais competitividade no mundo empresarial? Como é que você vê esse contexto? Eu acho que Josi tocou num tema importante, que é a simplificação. A questão da tributação do Brasil também é esse arcabouço tão pesado que isso gera um custo para o empresário. E se nós observarmos que 99% das empresas no Brasil são formadas de micro, pequenas empresas, é como o Josi falou, quantas empresas dessas têm condições de contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria tributária, um bom contador para mostrar quais são as melhores alternativas. Então, acaba, às vezes, o empresário, por falta de informação, pagando até mais, como foi esse exemplo das clínicas médicas, que talvez seja mais adequado ser tributada pelo lucro presumido do que no enquadramento do simples. E esses detalhes, às vezes, passam despercebido no pequeno empresário, porque, assim, nós empresários, às vezes, estamos em todas as frentes. Estamos comprando, estamos vendendo, estamos administrando, fazendo a contabilidade, e é impossível ter toda essa informação. Eu acho que a principal questão também, um item muito importante na reforma tributária, de forma muito simples falando, porque aqui não dá para se discorrer sobre todos os temas, é a simplificação. O custo para o empresário é alto, porque ele precisa ter, às vezes, funcionários a mais, um escritório de contabilidade, que é fundamental. Eu sempre digo que o contador para o empresário é o pediatra para a criança. Se a empresa nasce com um bom contador, com boas orientações, ela vai crescer saudável. Mas quase ninguém, às vezes, tem capacidade de pagar um bom contador ou pagar uma assessoria jurídica. Então, assim, eu acho que a simplificação vai ser algo que é muito, digamos assim, importante para esse ambiente de negócio que eu sempre coloco. E Josi falou outra coisa interessante, que é a intensidade, vamos chamar assim, do tributo. O que for de, digamos assim, o supérfluo, pode ser tributado mais, de uma forma mais expressiva. Legal. Mas os serviços básicos, os produtos necessários, eles precisam ter uma revisão para que o acesso seja do consumidor, do cidadão. Então, nós estamos falando também de cidadania. Né? A questão dos tributos não é só uma questão empresarial, nem de arrecadação. Eu acho que é uma questão também de cidadania no sentido literal
da palavra, né? Da oportunidade. O que me aflige como cidadã, como empresária, é que a gente paga tanto, mas não vê esse retorno. A gente não vê os serviços públicos como nós desejaríamos. Porque, por exemplo, o que eu coloco? Eu pago tributo. Eu contribuo como empresária. Então, eu gostaria de ter escola pública de qualidade para meus filhos. Isso. Porque o conceito do público no Brasil é um conceito deturpado. O que é público é para todos. Só que no Brasil, o que é público significa serviços de má qualidade. Quando não deveria ser. Porque no momento que eu pago um tributo, eu deveria exigir serviços públicos para mim. Eu queria ter uma escola de qualidade pública para eu não ter que pagar uma escola privada. Eu adoraria ter transportes públicos de qualidade para eu ficar livre do carro, do trânsito. Então, nós não conseguimos visualizar esse retorno. Por isso que a campanha que vocês fazem, quando vocês colocam, discriminam, né, o preço do produto, os tributos, dá ali uma visão para o cidadão leigo, o cidadão comum, de quanto ele está contribuindo para o serviço que a gente não vê. Então, é uma forma também que nós vamos levar o cidadão dele cobrar ao poder público o serviço que ele está pagando. Então, eu estou colocando nisso, porque a gente precisa cobrar esse serviço de qualidade. Quando eu vou num restaurante e pago um jantar, um lanche, eu quero que a comida venha gostosa, venha quente, que seja bem servida, que o ambiente esteja limpo. Eu tenho que cobrar isso do Estado. Porque eu estou pagando quando eu compro, eu estou pagando quando eu produzo. Então, é uma forma de educar, é o que eu chamo ação política. Não é a política partidária, é a educação política que todo cidadão deve ter. Então, essa campanha também tem esse viés, né? De educação política. Não a política partidária, mas a política cidadã. Justamente. Fazer o tributo como fonte de cidadania legal. Exatamente. Ives, você que também é empresária, que sofre com essa carga tributária, fale um pouquinho também como você se sente nessa conscientização, nesse processo educacional, né, da carga tributária. Fale um pouquinho também para a gente. Pois é, perfeito. Eu queria agradecer as meninas por essas agregações maravilhosas. E, assim, é importante até, uma das coisas que Josi falou, eu até tô passando por isso. A minha primeira empresa, quando eu abri, eu não tinha tanta experiência quanto eu tenho. Eu tô abrindo uma nova e nessa nova empresa eu já tô com outra empresa de contabilidade que eles foram muito mais solícitos comigo. Eles foram atrás, Ive, qual é o seu KNAI? Veja dessa forma o pagamento, trabalhar dessa forma. Então, assim, isso é muito importante também. E aí eu falo agora, eu como empresária, da necessidade real da gente ter essa assessoria, a gente não quer pagar um pouquinho a mais para o contador e acaba gerando muito mais retornos para a gente. Porque depois os custos vão vir piores, depois a conta chega aí que a gente quebra de vez. E a gente tem noção da quantidade de empresários que quebram hoje no nosso país. E muito por conta disso, como a Rosema falou, é a educação financeira, é a educação tributária, é a educação financeira, porque é geral. Não é somente o cobrar e pagar. Tem a questão, a gente fala muito da precificação do produto. É importante a gente saber quanto de tributo a gente paga. Nossa DRE, ela tem que ter direitinho, né, todos esses valores, porque senão o consumidor não consegue pagar, só que nós também somos consumidores, né? Como a Rosema falou, eu quero consumir de uma escola pública, por exemplo, e a gente não consegue. Então, é uma via de mão dupla, onde todo mundo tem que se ajudar, todos nós somos cidadãos, então a conscientização é muito importante. Eu acredito que esse movimento que a gente faz, tanto para os jovens empresários quanto para todo cidadão, é fundamental. E pelo menos a gente consegue. Eu sei que o processo da reforma vem vindo já há um tempo. Eu acho que a pandemia deu uma parada nisso. Eu acho que pode falar um pouquinho. Eu em 2019 estava assim, vai sair.
E até agora, 2021 chegou. Então, eu até queria saber de Josi um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que muito se fala da reforma tributária, e eu particularmente acredito que os empresários, os consumidores finais também, acabam se apegando a essa reforma, talvez até como uma tábua de salvação. Tá? Porém, eu me preocupo, porque a gente espera que tenha essa melhora. Né? A Rosema bem falou que um dos pontos, para mim, um dos principais pontos de vantagem da reforma é a questão da simplificação, sem dúvida alguma. Né? Realmente, mesmo como profissionais, eu percebo que ainda causa grande dificuldade para a empresa estar preenchendo tudo certinho. Quiçá aqueles que não podem contar com profissionais gabaritados para esse auxílio. Então, essa simplificação que se fala na reforma tributária é justamente com a diminuição do cumprimento das obrigações acessórias, a unificação para que eu pague para uma única pessoa toda a tributação, porque hoje nós pagamos tributos em 3 esferas. Nós pagamos em âmbito federal, em âmbito estadual e municipal. E para cada um deles eu tenho momentos de pagamento distintos, sistemas de pagamento distinto. Então, para tudo isso, eu tenho que ter ali toda a minha questão alinhada para cumprir, adimplir com todas essas minhas obrigações. Então, a reforma tributária, nesse ponto, eu diria assim que ela está super bacana. Por outro lado, essa questão de unificar, né? Reduzirmos o tributo, trazendo para um só, gera preocupações para nós tributaristas. Por quê? Porque muitos tributos eles têm características próprias. Como eu mencionei aqui a questão do ICMS e do IPI, que são 2 impostos que inegavelmente atingem o consumo, eles seguem princípios próprios, como o princípio da seletividade, a tributação de acordo com a essencialidade do bem. Com a unificação, a gente talvez perca essa seletividade. Então, nós pagaremos uma taxa única e eu vou perder essa característica da seletividade que eu tenho para o IPI e para o ICMS. Mas para o IPI, porque na nossa Constituição Federal, a seletividade do IPI ela é obrigatória. Talvez a gente até consiga visualizar mais o IPI seletivo, se você compara um produto de cesta básica, que eu vou ter uma alíquota de 0% de IPI, às vezes isento, não tributado, e se eu pego um cigarro, a alíquota do IPI do cigarro é 330%. Então, percebemos aqui a questão da seletividade. Outra questão que também nos preocupa é quanto à capacidade contributiva. Vocês vejam, nós temos uma Constituição Federal que traz o sistema tributário nacional com vários princípios, garantias aos nossos contribuintes, que, no entanto, elas não estão sendo cumpridas. Essa é a verdade. Como Rosema falou, se nós pagamos o tributo, eu quero ver a aplicação da arrecadação desse tributo. Por que em outros países que a carga tributária também é tão elevada como no Brasil, não há reclamação? É porque o contribuinte visualiza onde está sendo utilizado esse dinheiro. O que, infelizmente, no Brasil não tem acontecido. Eu até brinco dizendo, o problema não é talvez com a alta carga tributária, porque isso a gente tem em outros países, mas é o que se tem feito com a arrecadação desse tributo. Porque quando eu falo de tributo, eu tenho, dentre as espécies tributárias, o imposto, que é o IPTU, o ICMS, o IPI. Nós temos os impostos que, independentemente da contratividade estatal, da contraprestação estatal, eu vou pagar o imposto. E o Estado, eu vou falar que o Estado, de forma geral, ele deve arrecadar esse dinheiro do contribuinte e gastar para suprir as necessidades públicas. Sim, utilizar esse dinheiro para escola, para transporte, para o lazer do nosso contribuinte.
E é o que, infelizmente, nós não verificamos. Hoje, se a gente quer um bom atendimento de saúde médico, a gente tem que pagar um plano de saúde. Então, essa talvez seja a maior revolta. E quando a gente fala em reforma tributária, a impressão que dá que tudo vai ficar melhor. Mas será? Será mesmo que a arrecadação dessa tributação será bem utilizada porque houve uma reforma tributária? Será que seria essa a reforma, então, que nós precisamos? Ou uma reforma das condutas que nós temos? Então, eu me preocupo também com a reforma tributária, porque cada lei nova que nós visualizamos, elas acabam, muitas vezes, afetando já as garantias do nosso contribuinte. Então, como uma reforma tributária, isso me preocupa também. Eu falei do princípio da seletividade, mas nós temos outros princípios também, como a progressividade. A progressividade é um princípio em que eu tenho alíquotas maiores de acordo com o aumento da base de cálculo, e que ela busca efetivar o que chamamos de capacidade contributiva. O que é essa capacidade contributiva? Eu vou cobrar mais tributo de quem pode pagar mais. Por quê? Porque com a arrecadação desse tributo eu dou para quem não tem tantas condições. Eu vou reverter aqui, suprindo essas necessidades públicas. Eu brinco dizendo que a capacidade contributiva, eu acho que é algo de mais lindo que nós temos na nossa Constituição. Porque é tirar daqueles que têm para dar para aqueles que não têm. Mas não é isso que acaba acontecendo em nosso ordenamento jurídico, infelizmente. Então, assim, a reforma tributária. Eu brigo muito para que tenhamos, mas até hoje, dentre as propostas apresentadas, infelizmente nenhuma eu posso dizer, poxa, essa vai resolver os nossos problemas. Eu penso que algumas delas podem nos causar outros problemas, que é o desrespeito às garantias já dos nossos contribuintes. Então, isso eu fico triste até de falar, né? Mas é importante. Da reforma tributária, mas e talvez seja até por isso, Ive, que ela esteja demorando tanto para sair. Porque muito do que se tem, né, nessas propostas tem sido debatida por tributaristas, tem sido debatida por profissionais que estão cuidando dessas garantias dos nossos contribuintes. Então, nós temos uma parte da reforma que nós achamos que vai realmente ajudar demais o empresariado, mas temos outra que nos preocupa, que pode violar esses direitos já adquiridos pelo nosso empresário e afetar toda a segurança jurídica que nós temos. Maravilha. E é uma pergunta que eu queria fazer justamente a Rosema, né, dessa reforma tributária em relação a essa desigualdade social. Mas assim, como você colocou aí, eu já fiquei, sabe, eu acreditava que poderia combater essa desigualdade. Você quer falar alguma coisa, Rosema, nesse sentido aí? Não, é como eu coloquei, né? Toda reforma que a gente imagina que é para melhorar. Então, tem que ter muito debate, muita discussão, porque nem sempre são temas muito específicos. Josi é a pessoa certa, Josi é uma cientista da área, né? Estudiosa. Excelente. Se debruça sobre esse tema e nos traz essas informações de forma leve. São temas pesados, que é como o Josi falou, nem sempre o que está se planejando é o que a gente tem a expectativa que aconteça. Por isso, o debate incansável, para que realmente a gente consiga, com essas reformas, digamos assim, o respaldo na melhoria do ambiente. Agora, o que me chama a atenção é que eu acho que tem que vir a reforma tributária junto com a reforma administrativa. Para que perfeito. Eu falei, não tem como fazer reforma tributária, não. A gente tem que fazer mais reformas aqui. Exato. Porque o sistema está precisando realmente. Porque às vezes eu vou consertar algo e se não mudar a base, de nada vai adiantar, talvez até possa prejudicar. Perfeito. Excelente. Pessoal, tá maravilhoso.
Olha, está maravilhosa, essa live está acabando e já aparece. Pessoal, pode falar, Rosema, nós ainda temos 5 minutos, porque eu queria deixar gravado, porque está muito conteúdo, lindíssimo, fantástico. Estou amando, amando. De trazer esses temas muito importantes, porque nós, aí eu vou trazer um pouquinho do propósito, né, do nosso movimento. São temas que às vezes as mulheres se sentem à margem da discussão. É como se tributo fosse algo exclusivo dos homens, e por isso é ótimo ter Josi, né? Professora Josi, reconhecida nacionalmente, uma mulher com competência, desmistificando. Então, é muito importante esse protagonismo feminino. A gente precisa desmistificar o tema. Números, tributos, leis, são coisas de mulheres também. E para a gente estar desmistificando, é isso que vai levar a um maior protagonismo, uma maior participação de nós mulheres nos debates do Brasil, onde nós estamos ainda à margem. Se a gente observar os núcleos, eles são formados, na sua maioria, por homens. Por homens. Porque nós... e aí eu tiro um pouco, a culpa é nossa também, de não nos envolvermos tanto nessas questões. Então, a live de hoje também é um incentivo, digamos assim, para uma maior participação feminina. Eu estou muito feliz. Nos destinos do Brasil. Uau, é isso aí. Temos que arregaçar as mangas, né? E entrar ao lado dos meninos, né? Para fazer a diferença, porque hoje o empreendedorismo feminino está muito forte, né? Nunca se teve tão forte. Josi, além das aulas que você dá para o público, né? Para os estudantes, quem está fazendo concurso, acho que você deveria criar um canal assim para desmistificar o tema, com dicas, isso, trazer a legislação para o cidadão comum. Ia ser ótimo, viu? Excelente ideia. Mas desde que eu possa contar com a ajuda de vocês, porque eu acho que é isso que fizeram essa curiosidade, tudo. Então, assim, eu acho que vale a pena. Vamos pensar com carinho, assim, vamos conversar, vamos marcar uma almoço. Excelente! Amei a ideia. Pessoal, nós já estamos assim nos finalmente. Eu queria que vocês agradecessem, fizessem as considerações finais. Eu amei, eu estou aqui, ó, estado êxtase, apaixonada por vocês, pelos conteúdos, pela presença lindíssima de vocês. E eu queria agradecer de coração e eu deixaria que vocês se apresentem e agradeçam também, para a gente finalizar, porque eu quero gravar essa live, porque é muito importante que outras pessoas vejam, né? Eu quero agradecer também, meninas. Muito obrigada, foi maravilhoso, muito importante. O que a Rosema falou agora no final é sensacional, por isso que a gente quis botar também 4 mulheres nessa live, para poder a gente ver esse poder da mulher, que a mulher também pode, gente. É para todo mundo, tá aí. Então, assim, vamos desmistificar. Uau. Vamos fazer acontecer. Achei a ideia sensacional. Tamo junto aí. Pode contar com a Age, pode contar com a gente. A gente tá esse ano junto com a Endeavor, que tá o tema do Feirão do Imposto é para ser justo. Então, é justamente, não é só o imposto, é tudo do que a gente falou aqui. É realmente a gente precisa ser justo com todos. Com o empresário, o cidadão. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente finalizar. Então, beijos. Muito obrigada, meninas. E agora é com vocês também. Então, Josi, Rosema, também pode se despedir da turma que está aqui, né, conosco. Mais uma vez por esse convite. Agradeço, sobretudo, a Rosema, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, eu conheço um pouquinho mais da Rosema, e fiquei muito feliz de conhecer vocês. E realmente esse tema é muito bacana. Sabe que a Rosema, ela falou a questão da presença feminina, e até dividir aqui com vocês uma situação. Sabe quando eu escolhi seguir na área tributária, eu me lembro até hoje que um dos meus coordenadores, ele falava assim para mim: poxa, Josi, mas com tanta matéria para você dar aula, por que você foi escolher tributário? Tributário é coisa de homem. Eu falava, por que será que ele está me falando isso? Da onde que ele tirou que tributário é coisa de homem, né?
Eu ouvi com atenção e falei, olha, mas é o que eu gosto, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Independentemente de Isso. ser homem ou mulher, nós temos que seguir aqui. Então, obrigada, já estamos acabando, aí acho que eles vão desligar. Aí eu não quero perder essa live. Gratidão, Josi. Gratidão, gratidão a Rosema por ter indicado o Josi, porque é fantástico, eu não conhecia e fiquei fã. E aí você, Rosema, fique aí também suas considerações finais. Não, eu digo que foi um prazer, é um bate-papo aqui, a gente é um encontro de amigas e desmistificando um tema, como o Josi falou, que é visto muito como algo masculino, mas que impacta mais na vida das mulheres, porque somos nós que administramos quase tudo, né, na família, e isso impacta muito no dia a dia de qualquer cidadão. Então, precisamos nos debruçar, buscar informações. Parabenizar vocês, a AGE Bahia, nossa Maria Brasil agora na CONAGE também, uma mulher, uma baiana na Confederação Nacional dos Jovens Empresários, e vamos dar continuidade a essa rede de mulheres para que possamos ter realmente uma sociedade com mais equidade. Uau, maravilha! Eu quero agradecer também a Sueli de Paula, a Ana Dória, né, que são as coordenadoras de Salvador, CME, que me patrocinaram assim, essa live de hoje, trazendo vocês. Então, se não fosse Ana Dória e Sueli, com todo o suporte que elas sempre me dão, é fantástico. Então, em nome da AGE Bahia... Incríveis, incríveis, incríveis. Em nome da AGE Bahia, eu quero agradecer a vocês de coração, né, Lise? E dizer que vamos ter outras oportunidades, porque temos que educar. O nosso propósito é educar. Estamos nesse propósito. Então, um beijo grande, gratidão a vocês, boa noite e fique com Deus. E agradeço a todos que participaram. Um beijo grande. Obrigada, galera, por boa noite. Tchau.